Ter autoconfiança é um status desejado por todos nós, sem exceção. Mas para a grande maioria das pessoas, ela é um desafio diário, onde o resultado mais comum, infelizmente, é a derrota. Nesse episódio eu vou te mostrar as 5 melhores estratégias para que você desenvolva sua autoconfiança e consiga alcançar o sucesso na sua vida de concurseiro. Além disso, eu vou te mostrar também 5 hábitos de sucesso garantidos para que você tenha um nível de autoconfiança aceitável na sua vida de estudante. Nós podemos definir a autoconfiança como uma crença na própria capacidade de obter o sucesso pessoal em qualquer área de nossas vidas. Em outras palavras, é a nossa capacidade de confiar em nós mesmos e como encaramos os desafios ou situações difíceis que temos que confrontar. E muitas vezes, desenvolver essa habilidade pode sim ser um grande desafio. Porém, ter pouca confiança pode bloquear a possibilidade de assumir um certo grau de risco e deixar de aproveitar oportunidades, como ser aprovado em um concurso difícil, por exemplo. O nível de autoconfiança determina o quanto somos capazes de aprender e de realizar ações importantes e o quanto somos bem-sucedidos. Essa crença tem o poder de influenciar fortemente a nossa visão pessoal sobre o que somos capazes de ser e de fazer. Em outras palavras, a mentalidade é um grande fator determinante da confiança que temos. Resumidamente, um mindset. Se você acreditar que não é bom em realizar determinada tarefa ou de dominar algumas das matérias que serão cobradas no seu concurso, o seu nível de dificuldade aumenta e o seu desempenho cai significativamente. O poder de influência que nossa mente tem em nossa capacidade de realização pode ser o fio da navalha entre ser aprovado ou não em qualquer concurso público. Eu sou o Pablo Morim, eu sou o mestre em concursos do Dicas Curtas. Semanalmente eu trago aqui nesse podcast várias dicas, várias informações para ajudar você a ter alta performance nos estudos e conquistar a sua aprovação mais rápido em um concurso público. Então, para que você não perca nenhuma dica e fique atualizado com todas as informações que eu estarei compartilhando aqui, basta assinar o podcast e acompanhar todas as semanas o mestre em concursos públicos do Dicas Curtas. Agora, vamos ao que interessa. As melhores dicas para você passar nos concursos públicos. Acelere sua aprovação com mais um episódio inédito do Mestre em Concursos. No episódio sobre disciplina do nosso podcast, você aprendeu sobre o poder do hábito e como ele aumenta a sua disciplina de estudar todos os dias para conquistar a sua aprovação. E no episódio de hoje, nós falaremos mais um pouco sobre o poder do hábito, porém com um foco um pouco diferente. Ele será abordado sob a ótica de criar uma mentalidade de sucesso, pois a transformação pessoal começa na mente. Na primeira parte do nosso podcast, nós abordaremos os 5 hábitos de sucesso, focando na questão do empoderamento pessoal, aumentando a sua capacidade de ser, agir e de conquistar os seus objetivos. E o primeiro hábito que nós vamos abordar hoje diz respeito justamente a uma questão mais comportamental, como ter uma postura adequada. As pessoas com alto nível de confiança exibem esse traço claramente na maneira como se comportam. Isso não significa dizer que as pessoas com grande poder de autoconfiança sintam-se empoderadas o tempo inteiro, porém elas compreendem a importância de se portar adequadamente. Uma postura adequada se relaciona diretamente com o subconsciente, estabelecendo uma forte conexão entre a mente e o corpo. O segundo hábito que eu quero falar para você é a sede de conhecimento. Uma conversa unilateral não é a melhor forma de se comunicar. Pode parecer desconexo com o assunto preparação para concursos, mas uma forte comunicação de mão dupla, ou seja, onde se fala e se escuta, ajuda muito a aumentar a autoconfiança. Imagine-se em uma sala de aula, onde o professor chega para dar aula, para dar a sua matéria, e os alunos pouco se importam ou não demonstram interesse com o conteúdo. Mas se somente um aluno demonstrar interesse e uma boa capacidade de interação com o professor, a aula tenderá a render mais. O professor terá mais interesse na aula, ele será estimulado a entregar mais conteúdo pela simples participação do aluno. Imagina se todos os alunos participarem então, com perguntas construtivas. O evento deixará de ser apenas uma simples aula e passará a ser uma troca intensa de conhecimento. Portanto, sempre que você estiver em uma aula, ou até mesmo em uma conversa interessante sobre concurso, preste atenção verdadeiramente e estimule a outra pessoa a repassar o seu conhecimento ou a sua experiência nos estudos. E o terceiro hábito de hoje
eu quero que você entenda a importância de esquecer a necessidade de estar certo. A necessidade de se sentir certo está enraizada dentro do cérebro humano, especialmente quando o assunto é de nosso interesse e temos um certo domínio sobre ele. As pessoas mais confiantes e mais abertas ao conhecimento constante tendem a suprimir essas emoções primitivas, escolhendo sempre aprender e agregar qualidade ao seu processo de aprendizagem e evolução constante em qualquer conversa sobre assuntos de seu interesse, independente de pontos de vista contrários. E o quarto hábito é que você mantenha sempre uma escuta ativa. Ouvir opiniões alheias, demonstrar interesse em ouvir o que os outros têm a dizer, inclusive fazendo perguntas, ajuda a aumentar o seu nível de confiança. E o quinto hábito que eu quero falar para você hoje é que você mantenha sempre uma mentalidade positiva. Experimente começar todos os dias com um espírito positivo. Mentalize fazer com que cada dia seja um novo, melhor dia da sua vida. Esse comportamento torna tudo mais fácil. Mantenha conversas sempre com um ponto de vista positivo e procure agir com mais respeito, com mais sinceridade. Você vai deixar um impacto positivo onde quer que você vá. E agora a gente vai passar para a segunda parte do nosso podcast de hoje. A gente vai falar das 5 dicas para aumentar a sua autoconfiança. Existem diversas maneiras de construir uma autoconfiança sólida. Então, vamos enumerar algumas boas dicas que podemos aplicar ao nosso cotidiano de estudante. A primeira dica é que você entenda que nem tudo está sob seu controle. As pessoas de autoconfiança inabalável têm em seus princípios o fato de que temos que nos adaptar às circunstâncias e não ser vítimas delas. Porém, existe uma outra questão. Nós não dominamos o mundo. E se você acredita no contrário, seus esforços poderão ser frustrados e você correrá o risco de se tornar uma pessoa ansiosa e amargurada. Se você tenta evitar coisas inevitáveis, causará sofrimentos a si mesmo e aos outros. Então não dependa de coisas externas que estão fora do seu controle. Simplesmente busque solução para resolver situações adversas. Você possui controle sobre suas emoções, sobre a sua visão de vida e sua reação aos fatores externos. Aliás, 90% dos seus resultados vem justamente disso, de como você reage aos acontecimentos da vida e às próprias circunstâncias em que eles ocorrem. Em vez de se tornar vítima dos acontecimentos da vida, desenvolva sua capacidade de autorresponsabilidade e aprenda com eles, aumentando a sua capacidade de ação. E a segunda dica é não se considerar uma vítima da vida. É normal, quando passamos por determinadas situações de vida, criarmos o sentimento de que não somos capazes de realizar coisas grandiosas e importantes para realizar os nossos sonhos. Inconscientemente, aprendemos a nos punir de maneira severa e corremos o risco de viver uma vida inteira de frustrações, sendo subjugados por nós mesmos e até pelas pessoas que convivemos, tudo por conta do nosso comportamento. Ah, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Na minha família ninguém nunca ocupou um cargo de relevância. Isso é para quem nasce em berço de ouro. Isso são coisas comuns que concurseiros ouvem. E de fato, há diversos casos em que pessoas são vítimas das próprias circunstâncias. Infelizmente, em grupos sociais com pouco acesso a recursos importantes, como educação, orientação adequada, isso ocorre com mais frequência. E se for o seu caso, cabe unicamente a você mudar a sua realidade. Lembre-se de não atribuir aos outros a responsabilidade das suas más ações. Tome nas suas mãos as rédeas da sua vida e lide com as consequências. E a terceira dica de hoje é que você cuide da sua saúde, cuide da sua postura. Cuidar da própria saúde com boa alimentação, horas adequadas de descanso, prática de atividades físicas. Da mesma forma acontece quando nós temos uma postura mais imponente e nos apresentamos de maneira adequada. Portanto, cuide da sua aparência e principalmente da sua atitude ao expressar seus anseios e seus objetivos de vida. Em vez de dizer que está tentando passar em um concurso, diga: eu estou em um período de preparação para ingressar no cargo de policial rodoviário federal, por exemplo. Vista-se para o sucesso. E a quarta dica de hoje é que você se mantenha informado. Se você aprender com antecedência, não vai precisar estudar na véspera da prova. Estar preparado com antecedência e reter o máximo de conhecimento exigido para a prova é fundamental para aumentar a sua autoconfiança. Portanto, além das próprias matérias do concurso, leia, pesquise, mantenha-se informado sobre tudo que ronda o cargo que você deseja ingressar. Conheça os requisitos, as atribuições, leia livros de motivação. Nós somos sempre recompensados quando agimos de forma proativa e nos preparamos adequadamente.
A curiosidade é uma qualidade que devemos estimular. E a quinta e última dica de hoje é que você saia da sua zona de conforto. A zona de conforto aparentemente não é algo ruim. E como o próprio nome diz, ela é bem confortável, não é mesmo? Ela nos proporciona uma felicidade regular, bem morna e baixos índices de estresse, baixos índices de ansiedade. Mas quase nunca ela traz o melhor da vida para nós. É importante cultivarmos o hábito de abandoná-la de vez em quando, para que possamos desenvolver novas habilidades que certamente nos deixarão mais confiantes. Pelo simples fato de percebermos que podemos caminhar por meios próprios. Siga esse caminho dia após dia. A manutenção da autoestima em níveis aceitáveis é uma tarefa contínua. Ela é capaz de aumentar o poder pessoal e os recursos que todos nós temos internamente. Felizmente, muitas pessoas passam toda uma vida sem vivenciar toda essa capacidade, vivendo uma vida de mesmices. E como em todos os processos de desenvolvimento, muitas vezes damos um passo para trás para dar 2 para frente. Muitas vezes você terá que parar e refletir sobre a melhor decisão a ser tomada. Nesses casos, sempre alimente as suas melhores qualidades e use-as para superar as suas situações adversas. Agora é hora de resumir tudo o que nós aprendemos hoje. Nesse episódio nós vimos 5 hábitos de sucesso, além das 5 dicas para aumentar a sua autoconfiança. Você aprendeu que ter uma autoconfiança inabalável é um processo que passa pelo conjunto dos 5 hábitos diários, que nada mais são que atitudes incorporadas à sua rotina. O poder do hábito é o que te dará a disciplina necessária para estudar em alta performance e ser aprovado em qualquer prova de concurso. Além disso, nós aprendemos 5 dicas práticas para aumentar a sua autoconfiança. E com a prática dessas ações, você conquistará uma mentalidade positiva e terá um propósito inabalável, pois não devemos ser vítimas das circunstâncias da vida, mas sim aprender com elas e desenvolver a habilidade de superar as adversidades. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Curta, comente, compartilhe, deixe a sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a serem aprovadas em um concurso público. Caso você fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Mestre em Concursos no Facebook, pois eu estarei à sua disposição para esclarecer todas elas. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E claro, também através do Spotify e do Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que o novo episódio estiver disponível. Conheça também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana! Esse foi mais um episódio do Mestre em Concursos. Visite www.dicascurtas.com.br para conhecer nossos outros experts. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.